Cumprimento do contrato da Prefeitura de Ribeirão Preto com o consórcio pró-urbano na execução dos serviços de transporte público coletivo em Ribeirão Preto. Eu recebo aqui o vereador Genivaldo Gomes, recebo o engenheiro Lapati, José Mauro, sejam bem-vindos, obrigado ao público presente. A equipe técnica da Transerp aqui conosco também, André, todos que estão aqui, doutora Patrícia, uma boa tarde para todo mundo e a você que nos assiste pela TV Câmara. Eu passo a palavra ao vereador Genivaldo para as considerações iniciais e a gente já inicia os trabalhos da sessão. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, boa tarde ao presidente da comissão, Marcos Papa, o Zé Mauro que está aqui, o Lapati, todos estão nos ouvindo e aqui nos assistindo aqui. Uma boa tarde e um bom trabalho a todos aqui hoje. Bom, boa tarde. Eu acho que tanto José Mauro como Lapati, eu vou dirigir a pergunta para os dois e aí vocês, para nós, para a comissão, exatamente. Aí a gente, tá. Nós ficamos assim seguros com a resposta dos dois. Então, para nós é muito relevante a presença de vocês aqui. Eu fiz algumas perguntas, porque o objetivo da comissão é acompanhar a execução do contrato. A doutora Patrícia vai fazer a ata para a gente da nossa reunião. Então, a primeira pergunta é: existe algum novo processo administrativo que implica na apuração de responsabilidade da concessionária sobre o descumprimento do contrato? Eu pergunto um novo porque havia, por época da CPI do transporte, um processo administrativo, que depois a gente teve uma cópia. Eu pergunto se existe algum novo. Se aquele foi concluído, acho importante saber se aquele foi concluído, né? Ou se é ele que está tramitando e novas ocorrências ocorreram dentro daquele processo administrativo. Boa tarde a todos, telespectadores, vereador Marcos Papa, vereador Genivaldo, doutora Patrícia, a todos presentes aqui. Eu acho que é bom lembrar, vereador, que no caso a Transerp, ela é responsável pela fiscalização do serviço. Então, toda a questão do poder concedente, a gente não tem nem como responder. Eu sei que existe um processo junto à Prefeitura Municipal, não saberia responder sobre a conclusão. Agora, a Transerp ela tem como principal objetivo, no âmbito do contrato, fiscalizar a execução do serviço de transporte. E isso ela tem feito com todas as suas ferramentas que ela possui hoje para poder fazer esse trabalho. Então, se eu entendi, vocês não têm conhecimento se aquele processo administrativo que vinha apurando os descumprimentos contratuais, se ele ainda está tramitando ou foi concluído. E se há um novo, isso, porque isso será respondido no âmbito da Secretaria da Administração. Isso, exatamente, porque na verdade é o poder concedente. A Transerp, como eu disse, ela responde pela fiscalização do serviço. Então, tudo que é operacional, aí sim é de nossa responsabilidade. Nesse caso específico, aí sim, eu acho que é a Prefeitura Municipal. Ok. Então, eu vou pedir à doutora Patrícia que conseguir em ata um requerimento para que seja, então, oficiada a Secretaria da Administração com essa questão que foi dirigida aos senhores José Mauro e Lapati, se aquele processo administrativo que tramitou no período de CPI e que apontou os descumprimentos contratuais, aquelas várias notificações que a própria Transerp fez ao poder concedente, se aquele processo administrativo já foi concluído ou não, se ele está tramitando, e se há um novo. Doutor Luiz Eugênio tem uma informação. Já? E aquele contrato foi concluído, então?
Ok. Então a gente oficia se há um novo contrato. Um novo processo, perdão. Um novo processo administrativo. Tudo bem, doutora? A segunda pergunta: a concessionária está em dia com a sua taxa devida à Transerp Prefeitura? Em relação à Transerp, sim. Não há nenhuma inadimplência em relação à taxa de fiscalização. Quanto à Prefeitura, realmente eu não sei responder. Também seria a Secretaria seria o de ISS que Administração. eu não sei responder. Em relação à Transerp, é ok, tudo em dia. Dá o nosso boa tarde aqui ao vereador Bertinho, que, junto com a sua assessoria, acabam de chegar aqui à nossa comissão. Vereador Bertinho, nós estamos aqui dirigindo algumas perguntas. O senhor é membro da comissão também. E em meio às perguntas, caso o senhor deseje continuar, inserir ou complementar, nós estamos em casa. Muito bem. A concessionária, então, está em dia com as taxas devidas à Transerp? Sim, sim. Ok. Então, a terceira pergunta seria: como a Transerp está lidando com a exploração da publicidade em abrigos de pontos de ônibus? Esse assunto já foi objeto, inclusive, né, de uma documentação encaminhada. Nós acompanhamos semestralmente toda essa arrecadação da publicidade nos abrigos, que, na verdade, o próprio contrato prevê essa possibilidade. Então, nós acompanhamos mensalmente, dentro da proposta comercial do consórcio, existe um valor que o próprio consórcio colocou. Então, até o momento, esse valor ele não excedeu aquilo que estava previsto na proposta comercial. Então, nós acompanhamos semestralmente todo esse volume de recursos que é arrecadado. É sabido que o consórcio ele terceirizou a parte de instalação e manutenção de abrigos, que vem sendo feito normalmente pela empresa. E em relação à publicidade, então, está em dia dentro daquilo que está proposto na proposta comercial do consórcio. Semestralmente, o último que nós fizemos foi até, se não me engano, agosto. Então, nós vamos pedir novamente agora dos 6 meses, últimos 6 meses, e acompanhar se está dentro do mesmo patamar. Se não houver esse valor acima, nós continuamos acompanhando. Se caso houver acima essa arrecadação, no próximo reajuste tarifário, isso será levado em consideração. Então, até o momento, não existiu qualquer questão, vamos dizer, de arrecadação acima daquilo previsto na proposta comercial do consórcio. Receber também o vereador Ricardo Silva. Eu pergunto, vereador Bertinho, gostaria de fazer alguma consideração? Não, eu vou ouvindo por enquanto. Tá. Vereador Ricardo, nós estamos dirigindo alguns questionamentos aqui que apresentamos para o José Mauro e o Lapati, são técnicos da Transerp. Eu pergunto se o senhor gostaria de fazer alguma consideração inicial. Vamos. Então, que o vereador Ricardo Silva e o vereador Bertinho estejam à vontade no momento no qual alguma questão, alguma resposta não ficar muito clara, que vocês possam intervir. Não é? Eu peço apenas que o José Mauro me ajude a compreender melhor essa questão do teto da proposta comercial da veiculação de anúncios. Do que se trata esse teto? Na proposta do consórcio tem um valor mensal que ele colocou como arrecadação. Eu acho que é R$39 mil, R$59 mil mês. Então, essa arrecadação, em nenhum momento isso foi acima. Ou seja, ele está sempre arrecadando um valor menor. Só que na análise da tarifa, nós consideramos aquilo que é proposto na proposta dele, independente se ele arrecadou ou não. Então, até o momento, não houve qualquer receita acima daquela proposta pelo consórcio. Entendi. Então, nós não vemos, dentro dessa questão, nada que esteja irregular, até o presente momento. Entendi. E esse 39 mil? Eu tenho o valor aqui, eu te passo já. E por favor, José Mauro. 56.660,87 mês. Isso é o que o consórcio colocou que ele arrecadaria mensalmente. Ok. E essa proposta comercial feita pelo anunciante? Não,
Pela concessionária, depois ele terceirizou. Isso, na verdade, esse valor é a proposta comercial do consórcio, na licitação. Na licitação. Na licitação, exatamente. Ok. E essa proposta comercial, sendo aceita pela licitação, ela é consignada em algum tipo de contrato, algum tipo de autorização? Como é que é formalizado isso? Existe por parte da Prefeitura uma anuência para essa exploração. Tá, e esse contrato, então, ele está sob fiscalização da Transerp ou do Poder Concedente, da Secretaria da Administração? O contrato, qual contrato? De anúncios publicitários. Na verdade, é um contrato que existente entre o consórcio e a empresa. Na verdade, ela terceirizou, ela trocou a publicidade pela manutenção e instalação de abrigos. Então, isso é algo feito pelo consórcio com a empresa que eles contrataram. Então, cabe, no caso da Transerp, verificar esse valor dessa receita, se ela está acima ou abaixo daquilo que o consórcio propôs. Então, até o momento, sem ser os 6 meses últimos aí, não há nenhuma arrecadação acima daquilo proposto pelo consórcio. Isso eu entendi. Sendo que nós consideramos, nas últimas 2 revisões tarifárias, aquilo que o consórcio propôs, independente se ele arrecadou ou não. Como não arrecadou. Entendi. E quem fiscaliza isso, nesse caso específico, não é a Secretaria da Administração, é a Transerp? É a Transerp, porque ela solicita semestralmente toda a comprovação dessa arrecadação, com notas fiscais, com toda a documentação. A Transerp recebe isso de 6 em 6 meses, e ela avalia tudo que é arrecadado pelo consórcio nesse item de publicidade nos abrigos. Tá, e a próxima auditoria sobre isso? Nós devemos pedir agora nos últimos 6 meses, de agosto para frente agora. Então, desde 2012, nós estamos acompanhando isso, então até a última verificação não houve nenhuma irregularidade. Está sempre abaixo daquilo que o consórcio propôs. E eles continuam fazendo tanto a instalação de abrigos, quanto a manutenção que está sendo feita. Tá. E essa prestação de contas que eles fazem está de posse da Transerp? Sim, de posse da Transerp. Inclusive, me parece que alguma coisa já foi encaminhado para cá da primeira... Isso. Eu acho que da primeira prestação de contas, me parece que já veio para cá. Isso eu não me recordo corretamente as datas, até vou consultar o Dr. Luiz Eugênio, se haveria necessidade de pedir a auditoria mais recente. Já mandou? Ok. A quarta pergunta é: quem fiscaliza e audita as receitas de publicidade explorado, que é o que você acabou de já nos responder. Hoje, quem está autorizado a explorar, quem está autorizado a explorar hoje? Saberia me dizer? Isso é o consórcio Pro-Urbano, ele contratou... o consórcio que contratou. A autorização é para o consórcio, não é para nenhuma empresa privada. O consórcio tem a autorização da prefeitura, tem a anuência, e ele, por sua vez, houve por bem terceirizar a manutenção e a instalação dos abrigos. O vereador Ricardo deseja fazer uma pergunta. Primeiro, boa tarde a todos. Essa autorização que o senhor diz que existe da prefeitura para que o consórcio possa explorar, na época em que nós investigamos pela CPI do transporte público, ela não existia. Ela passou a existir, então, após a CPI, é isso, né? Vereador, eu não tenho a data. Até porque essa autorização, na verdade, não é nem com a Transerp, é com a Prefeitura Municipal. Mas nós sabemos que existe uma autorização, uma anuência da Prefeitura Municipal em relação a esse assunto. Isso eu tenho certeza que existe. Agora, eu não saberia te responder a data, e eu não tenho detalhe, até porque não é da nossa competência lá. Mais uma perguntinha. O senhor sabe, claro, que isso quem pode responder é o poder concedente, mas o senhor saberia nos informar se, desde o início que o consórcio Pro-Urbano começou a explorar as publicidades a qual nós nos referimos, se desde o início já obtinha a autorização do poder concedente ou se ela veio após algum tempo, se o senhor tem essa informação? Não tem, vereador. Até porque não é a Transerp que forneceu, então eu não tenho como responder. Acho que fica, pelas perguntas aqui que não foram respondidas, eu coloco aos membros o requerimento de convocação do secretário da administração para que possa, então, responder as perguntas relativas ao poder concedente.
Que, talvez um convite ou convocação? Porque a convocação tem que ir a plenário. Convocação, né? Tem que ir a plenário. Então podemos fazer o convite. Se for mais eficiente... Se for convocação, ela pode ir a plenário. Nós podemos convocar para vir a comissão especial de estudos, só que vai ter que deliberar em plenário a convocação. Mas nós podemos convocar para vir a CE, mas só... poderíamos até convocar para vir a CE, desde que o plenário aprove. Acho que inicialmente um convite. Um convite, vereador inicialmente, Marcos Papa, um convite, né? Um convite. Eu creio que um convite, eu acho que já estaria de montão. Atende a necessidade. Isso, inicialmente um convite. A quinta pergunta é se existem descumprimentos contratuais recentes que a Transerp tenha notificado à concessionária. Por parte da Transerp, não. Aquilo que compete à Transerp, não há nada que ela tenha recentemente observado nesse sentido. Aquilo que compete à Transerp enquanto fiscalizadora do serviço. Existem notificações operacionais de atraso, isso é normal, mas não de descumprimento de contrato, até porque não seria nem a Transerp. Eu volto a repetir, ela fiscaliza o serviço. Então, tudo que é operacional, aí sim é com a Transerp, que é a cláusula 23 do contrato. Então, não há descumprimento em relação àquilo que a Transerp tem de competência, nenhum. Ok, e com relação àquilo que a Transerp fiscaliza, existe algum descumprimento informado, notificado ao poder concedente? Não, por parte da Transerp, não. Não. Hoje, quantas pessoas fiscalizam o contrato? Na verdade, não é o contrato, é o serviço. Nós temos hoje, na verdade, 7 fiscais e temos todo um equipamento de monitoramento da operação por GPS. Até convidaria os vereadores aqui para que pudessem conhecer. Desde 2010, nós temos toda essa estrutura de fiscalização que vem sendo feita. Nós podemos garantir aos senhores, estou lá um pouco de 20 anos, LAPAT mais de 30, que a forma como se fiscaliza hoje, ela é muito mais eficaz e eficiente do que nós tínhamos há um tempo atrás, pelo uso da tecnologia. Hoje nós temos acompanhamento online de qualquer operação, itinerário, horário, velocidade, tudo isso online. E disso nós também conseguimos extrair resultados operacionais. Por exemplo, hoje nós temos um índice de cumprimento de horários de 94%. Daquilo que é programado para ser cumprido, se cumpre 94%. Isso em média do ano passado. Esses 7 fiscais hoje, eles fazem um trabalho mais voltados usando a tecnologia interna, não o trabalho externo. Às vezes até fazem, mas muito mais interno, usando a tecnologia. E poucas cidades hoje têm o que a Transerp tem nesse aspecto de fiscalização eletrônica, que é por GPS. O senhor convida os vereadores a irem lá, não? Mas já estão convidados. Mas vai oferecer café lá? Um cafezinho com toda certeza, vereador. Já está convidado. Obrigado. Já estão convidados e pode ter certeza que é um sistema que ele é muito bem montado. Sim, então acho que a gente precisa valorizar. Não é porque nós implantamos, não, porque a cidade merece e precisa desse tipo de fiscalização. E antigamente o LAPAT, não vou dizer que ele é mais velho do que eu, mas antigamente a nossa fiscalização era com o fiscal na rua, com uma prancheta. Então, com muito pouco confiabilidade. Hoje, não dá para dizer cumpriu ou não cumpriu. É sim, sim, não, não. Então, não tenho o que discutir. Estão convidados, vereador, todos para conhecer. Será um prazer. Obrigado. Com café. Obrigado, José Mauro. Sobre esse assunto, eu pergunto o seguinte: por época da CPI, nós tivemos aquela notificação de que esse sistema que você menciona agora de GPS acusou, não sei se foi um sequestro do ônibus, foi um roubo, ele saiu da rota. É um desvio de itinerário, aquela época. Desvio de itinerário. Isso. O sistema avisou, mas naquele momento não tinha um funcionário, porque não era um horário comercial. Exatamente. Se isso acontecer hoje, ainda a Transerp não teria como ter essa notícia? Nesse momento, nós não temos um quadro que consiga cumprir todos os horários de operação. Nós pretendemos ampliar esse quadro, mas independente de ter ou não ali um funcionário, toda a operação ela fica registrada. Então, é possível no outro dia, por exemplo, verificar o que aconteceu. Não só itinerário, todas as informações operacionais, nós temos como acessar isso e verificar, independente de ter ou não funcionário naquele momento ali.
O vereador Paulo Modas está justificando a ausência aqui e está sendo representado na nossa comissão pelo nosso estimado Nhoval. Obrigado pela presença, Nhoval. Nós vamos para a 7ª pergunta. Eu perguntaria sobre a questão das estações. Se há algum item em atraso na entrega dos anexos fronteiriços à estação rodoviária referente ao terminal Evangelina Passig. Vereador, essas questões de obras estão afetas agora, as questões de obras, pelo decreto lá de agosto. Mas em relação, acho que o Lapad pode, nesse caso específico aí do terminal ali, independente da questão de prazo, aí responder pela questão mais técnica. Acho que ele pode ajudar nessa parte, né, Lapad? O terminal Evangelina, ele constitui, né, o projeto se constitui de três, 4 setores. O setor principal foi inaugurado em junho do ano passado, contendo 4 plataformas. O setor, a segunda parte dele foi inaugurado em dezembro, que é do outro lado oposto do rio, né, da outra margem do rio. E, para concluir, nós precisamos, vamos dizer, efetivar a construção, a instalação de coberturas de frente à estação rodoviária, né? E aí nós encontramos uma primeira dificuldade, que foi justamente o fato de que, comparando com as anteriores eram em área da própria prefeitura, né? Então, foram áreas que a prefeitura foi utilizada muito bem aproveitada para essa finalidade de que seria oferecer conforto e segurança aos usuários, né? E aos motoristas também, principalmente. Bem, e a de frente à rodoviária, aquela... Não está ligado, não? Eu estava longe, está ligado? Tá. E de frente à rodoviária, a situação é um pouco diferente, porque nós temos uma área que foi cedida em comodato, num período de 30 anos, quando houve a renovação da concessão para a Socicam, né, da estação, do terminal rodoviário, né? Renovou-se para mais 30 anos, dos quais 8 já foram transcorridos, né? Então, nessa área aí, nós estamos já ajustando com o próprio condomínio, porque há um condomínio, na verdade é um shopping, né? Tanto que chamava antigamente, era Shopping Ribeirão Preto, né? Diferente do outro shopping, é Shopping Ribeirão Preto, e um shopping aqui que está, vamos dizer assim, anexo a um terminal rodoviário. Então, essa área ela foi cedida em comodato em 2007, 2008, né, para que fosse construído um terminal de ônibus, e aí a própria Socicam construiu as 2 plataformas com abrigos, né, que a população sempre reclamou em função que os abrigos são pequenos, né, eles não dão proteção devida em função do sol, da incidência do sol. É uma área aberta, né, uma área bastante aberta em relação... Ela não tem prédios em volta, a menos do prédio da rodoviária. Então, aí precisaria realmente ter a complementação do terminal Evangelina, e nós tivemos que, vamos dizer, em discussão com o próprio condomínio do shopping Ribeirão Preto, vamos chamar assim, e da própria Socicam, nós estamos dando uma alternativa, nós estamos substituindo a alternativa da construção que estava prevista, que era a construção de coberturas, a exemplo das plataformas GHI, aquelas que estão do outro lado do rio, né? Então, essas coberturas iriam prejudicar, de certa forma, vamos dizer assim, a fachada da rodoviária, né? E sim, está ok. E os comerciantes, né, de certa forma, levaram essa preocupação ao responsável pelo condomínio, né, e ele entrou em contato com a gente, nós estamos discutindo esse assunto, e estamos propondo uma alternativa de cobertura que seja menos impactante em relação à fachada da rodoviária, a paisagem, vamos dizer assim, ao cenário da rodoviária. Então, esse projeto já está praticamente já desenvolvido,
e então deveremos implementá-lo num tempo relativamente curto, porque essa estrutura é menos, vamos dizer assim, tem um porte bem menor, né, do que aquela que foi utilizada na Rua José Bonifácio e na Jerônimo Gonçalves, né, que são as plataformas do lado oposto vamos dizer assim, a ala principal do terminal. Então, esse projeto que falta concluir. Então, estamos pela conclusão desse projeto e a implementação. A implementação vai ser muito mais rápida que os demais, evidentemente, porque se trata de uma instalação, não chega a ser uma construção. É uma instalação de abrigos com melhores condições de conforto e segurança e com uma peculiaridade importante, né, que já foi adotada nas plataformas GHI, é justamente oferecer a transparência da face posterior do abrigo, para que as pessoas que estejam aguardando o ônibus tenham plena visibilidade da fachada da rodoviária, das lojas que estão instaladas naquele local. Então, nós estamos ajustando um projeto em função das necessidades ou vamos dizer assim, das preocupações daqueles que hoje têm lojas na estação rodoviária e que ficaram muito preocupados em função de ter uma estrutura, a exemplo daquela da GHI, uma estrutura muito assim, impactante em relação à fachada. Vocês têm a informação de quando que era para estar pronto essa complementação? Existe essa... Tá fácil aqui ou não? A gente teria que... Eu não tenho informação, até porque tudo isso faz parte do projeto como um todo lá do terminal. Então, na verdade, é um projeto só. Então, eu não tenho informação, até porque, como eu falei, aí não é mais com a Transerp essa questão de prazo aí, de obras, aí agora está a questão de obras. Só para complementar o que o Lapati disse em relação aí à estação rodoviária, a própria comissão que a Prefeitura criou está tratando desse assunto também, que seria, vamos dizer assim, um plano B para essas plataformas aí, em função do que o Lapati colocou. Mas é um assunto ainda que está sendo tratado pela comissão, que nós estamos aguardando aí e esperamos que tenha um final feliz, porque ele também merece uma estrutura de conforto e segurança para os passageiros. E da mesma forma como dos outros dois lados lá. Então é algo ainda, vamos dizer assim, ainda sendo avaliado, que não tem uma decisão final ainda desse assunto. Obrigado, Zé Mauro. Obrigado, Lapati. Com relação ao terminal central e à estação USP, como estão os projetos? E há algum andamento para autorização, início das obras desses dois terminais? Então, a gente não tem a informação que, na verdade, tudo isso de obras não está mais com a Transerp. Então, a gente não tem. A Transerp cabe somente, dentro desse novo decreto aí, aprovar os projetos funcionais. Então, a gente não tem informação em relação ao andamento de como está. Esse decreto é de quando? Ele é de agosto de 2015, decreto 200. Na verdade, ele disciplinou para cada secretaria ou órgão da prefeitura qual a responsabilidade de cada um. Então, a Transerp cabe apenas aprovar os projetos funcionais. Todas as demais vamos dizer, atividades aí estão ligadas à Secretaria de Obras, em relação a prazos, execução, projetos, tudo aquilo que é relacionado à obra em si e aos projetos. Okay. Talvez aqui tenha mais alguma pergunta relativa às obras, né? Às obras, Número 200, né? De 31 de agosto de 2015. Então, no caso, os projetos da Estação Catedral, ordens de serviço, também seria o mesmo caso? Vamos dizer, na mesma situação, né? A gente não tem as informações detalhadas dos assuntos aí. Pergunto então por último, mas aqui também não sei se seria o caso da administração. A construção dos 500 abrigos repactuado no último aditivo também seria a administração? Não, isso é a Transerp. Isso vem sendo feito regularmente. Temos hoje 75 abrigos já instalados nos últimos 3 anos. São 25 por ano. Então isso é nossa responsabilidade e está em dia. Estão todos instalados. Então a pergunta inteira, doutor, é qual o cronograma da construção de 500 abrigos repactuados no último aditivo? São 500 abrigos, são 25 abrigos por ano.
Temos 3 anos de contrato, 75 já instalados. Ok. Novos abrigos, né? Bom, então eu diria o seguinte, com relação à mudança, né, do período de CPI para cá, houve a questão desse decreto levantado pelos senhores que muda então essa relação. Secretaria de Obras, Transerp e Poder Concedente, cada um com uma atribuição mais bem especificada. Exatamente. Então eu sugiro o seguinte, que como nós temos as perguntas por escrito, que a nossa assessoria depois, junto com a doutora Patrícia, possam encaminhar essas questões para quem de direito, então, para poder... a execução do contrato. Já está deliberado o convite a ele. Tá, eu vou aproveitar e tirar uma dúvida com o doutor. Se não seria o caso, eu tenho receio que ao Rufino estar aqui, ele também diga, olha, não posso responder com relação ao cronograma porque isso é obras. Se não seria o caso a gente complementar esses convites. Porque a comissão inteira é formada, ele é o líder dessa comissão, ele é o presidente da comissão, e a comissão inteira é composta por autoridades que orbitam em torno da execução do contrato. São representantes das secretarias, a Transerp inclusive faz parte, obras, planejamento, a Transerp, então tem a própria administração, se não me engano, faz parte. O meio ambiente, acho que não, a parte. São órgãos envolvidos em toda essa tramitação aí de obras aí. O convite, então, ao senhor Luiz Rufino está formalizado pela Comissão Especial de Estudos. Nós vamos, então, talvez até antecipar algumas questões por escrito, ou mesmo aguardar a vinda dele para que possa haver os esclarecimentos. Correto. Correto, já está deliberado o convite a ele. Bom, eu pergunto, então, se os presentes têm alguma questão a dirigir aos nossos técnicos da Transerp. Eu, então, agradeço. Pois não. Ok. Com relação à biometria, outras questões ligadas à Transerp na fiscalização, teria alguma coisa para nos adiantar? A biometria ela já está trazendo resultados, né, porque ela veio realmente moralizar a utilização dos benefícios tarifários, né, que eram muitas vezes distribuídos para pessoas, né, estranhas ao titular, e isso, só o fato de anunciar já teve uma reação, né, favorável, né, de pessoas que deixaram de utilizar indevidamente, e já temos, inclusive, alguns que foram já suspensos por 30 dias, né, e alguns poucos suspensos por 60 dias, quer dizer, rescindiram novamente, né? E essa primeira suspensão, ela só acontece depois da reincidência. Então, o titular, ele é chamado, ele é convocado para uma explicação, né, do fato, da anormalidade que foi observada pelo sistema. Então, a partir daí, ele fica sujeito, né, numa reincidência, ele fica sujeito à suspensão do cartão. Quer dizer, se dá uma oportunidade, ou mais de uma oportunidade, muitas vezes, para que ele seja efetivamente penalizado, né? Mas está surtindo efeito, né, porque nós temos agora uma condição de saber, ou de, vamos dizer assim, ser mais favorável, né? É uma condição importante para a modicidade tarifária, quer dizer, à medida que nós conseguimos, vamos dizer assim, reprimir o uso indevido, o uso fraudulento de um benefício tarifário, nós estamos contribuindo para a modicidade tarifária, porque essas pessoas que indevidamente estavam utilizando o benefício tarifário, elas efetivamente vão pagar o transporte, e quanto mais pessoas pagam o transporte, menor é a tarifa, em função vamos dizer, do sistema ser único, ter um custo único, né? E essa distribuição por mais pessoas pagantes faz com que a tarifa se reduza, né?
Importante lembrar também aí, que no caso do benefício tarifário aí, para pessoa idosa, pessoa com deficiência, o estudante, a própria integração também é um benefício tarifário, que o usuário não paga, vamos dizer, o segundo e a terceira linha, pagando a tarifa inicial, a tarifa básica. Também, então, é um benefício tarifário que ele tem que ser usado por aquele que tem o direito e não por um terceiro, como o Lapad explicou. Então, são os benefícios como um todo, como benefícios tarifários. Ok. E hoje nós temos quantos pontos de recarga em funcionamento? Bom, em relação ao posto de recarga, acho que a gente precisa fazer um histórico um pouquinho aí de toda essa questão. Em 2008, nós tínhamos, na verdade, duas lojas, dois postos de atendimento das antigas permissionárias, que eram as três que estão aí lá em 2008, que era na São Sebastião 1020 e também ali lá no Terminal HC. Hoje, nós temos 7 lojas do consórcio Prorbano. São lojas próprias do consórcio. Além disso, temos hoje uma rede credenciada de postos de recarga, hoje com 230 postos aí ativos funcionando. Nesse caso, aí, existe uma grande dificuldade hoje em relação a 2 aspectos importantes aí para se credenciar esses pontos comerciais. O primeiro deles é a questão de segurança. Muitos comerciantes às vezes não querem, por uma questão de segurança, de ter o dinheiro, enfim. E uma questão de inadimplência, que também é um pouco grande. Então, em função disso, nós pedimos ao consórcio que ampliasse essa rede. Então, está vindo já para cá um novo parceiro, além da rede Ponto Certo, que é uma rede credenciada pelo consórcio, que está em São Paulo hoje. Então, está vindo agora, já começou a trabalhar a rede trans. Então, nós pretendemos ampliar mais ainda essa questão vamos dizer, do acesso do usuário aos postos de recarga. A parte tem aqui algumas pesquisas em relação a isso. Mesmo com essa quantidade de 230 hoje, Ribeirão Preto tem uma rede muito ampla. Poucas cidades têm uma rede como nós temos hoje. E mesmo assim, nós pretendemos ampliá-la. Além disso, o usuário hoje também do cartão pode fazer recarga também pela internet. E nós devemos lançar até o final desse mês a recarga pelo aplicativo de celular. Então é mais uma opção para o usuário, além dos postos do consórcio, a rede, a internet, ter também um aplicativo para fazer a recarga. Só para dar uma referência, assim, Sorocaba foi uma das primeiras cidades a erradicar, né, o dinheiro do interior do ônibus, né? Isso há muitos anos atrás. E Sorocaba hoje, que tem a mesma população de Ribeirão praticamente, né, cidade de mesma dimensão praticamente, ela apresenta hoje, ela oferece 46 postos apenas de recarga, né, comparativamente com o nosso, né, mais de 200 postos disponibilizados para o usuário. E Campinas também, que erradicou na mesma época que a gente, né, em outubro de 2014, erradicou na mesma semana praticamente, ela dispõe de 310 postos, né? E considerando que Campinas tem a população o dobro da de Ribeirão Preto, né, nós temos então uma condição bastante favorável, né, ao usuário comparativamente com essas cidades, né, que são cidades de médio, grande porte e que apresentam essas quantidades aqui que eu relacionei, né. São 2 cidades que são fáceis de comparar, né, uma pela população ser a mesma e a outra população ser o dobro. Então, nós estamos com uma quantidade de postos, né, bem mais generosa, né, do que essas cidades. Sim, e o contrato, o aditivo, ele fala em 400, né? Essa iniciativa de colocar 400 foi da administração? De onde partiu isso? Porque eu estou entendendo, então, que são mais de 200 que estão em funcionamento. É isso. E o contrato fala em 400. Quem está descumprindo, então, é a concessionária. Sim, eu vou voltar um pouquinho atrás também. Em relação à quantidade de postos credenciados, nós tínhamos em 2008 50 postos. Depois, em 2010, lá no acordo judicial da concorrência pública, foi para 150. No edital de licitação, nós ampliamos para 250. Depois, quando se retirou o dinheiro dos ônibus, nós passamos para 400. Então, isso não vem sendo cumprido pelo consórcio, até pelas dificuldades que eu coloquei aqui. Nós, inclusive, já desde quando iniciou esse processo, comunicamos também à Prefeitura, que é o poder concedente em relação a esse assunto. E estamos aí tentando agora, com essa nova
esse novo parceiro aí, chegar nessa quantidade de 400 postos e até mais. Lembrando das dificuldades existentes aí que eu citei, que é a questão de inadimplência e segurança. Mas mesmo assim, existe um descumprimento, isso é inegável, e a gente já comunicou, a gente de Transerp, informou a Prefeitura já desse descumprimento. Não sei se houve, não posso responder se houve qualquer outra atividade da Transerp, da Prefeitura em relação a isso. Mas há um descumprimento, sim, em relação à quantidade. Embora a quantidade, como o Lapati disse, nós entendemos hoje ser generosa, mas nós pretendemos ampliar essa quantidade, até para dar mais facilidade para os usuários. Nós tivemos aqui na Câmara, no gabinete, minha assessoria anotou algumas reclamações com relação a ônibus com pneu, nós não fizemos protocolo, pneu careca, alguns outros defeitos. Quando vocês perceberam isso também, houve reclamação direta para vocês notificaram a Secretaria de Administração, como é que foi o procedimento? Em relação aos postos de recarga? Não, pneu careca, pneu de ônibus, outros defeitos que a gente tem recebido. Como é que tem sido essa fiscalização e notificação à concessionária e ao poder concedente? Hoje nós temos uma frota praticamente, aliás, a frota que entrou em 2012, 97% dela foi frota 0 quilômetro. Então hoje tem uma frota com 3 anos. Então até este momento nós entendemos que vamos dizer assim, a frota é uma frota nova. Iniciamos agora um processo aí, vereador, de vistoria permanente nas garagens. Hoje temos um mecânico da Transerp que vai nas garagens diariamente, está vistoriando toda a frota, até para manter a qualidade dos veículos aí, que agora já começa a ter uma idade, já 3 anos e meio, já é a idade de ter um acompanhamento melhor. Então hoje nós temos já uma pessoa da Transerp nas garagens vistoriando toda a frota. Não só pneus, todos os equipamentos de iluminação, plataformas elevatórias, adesivos, tudo aquilo do veículo já estamos vistoriando diariamente como rotina. Que na verdade o ofício que recebemos aqui da Secretaria da Administração, ele fala de uma série de itens que foram implementados por força de substituição dos cobradores. Não é? Como, por exemplo, dos agentes de cobrança, na verdade. Agentes de cobrança, sim. Como é que está isso? Nós temos diversos itens aqui. A emissão de cartão em todos os postos de recarga teve início em outubro, todos cumpridos. A instalação de 20 terminais de autoatendimento para recarga automática. Ok, todos eles. Depois, se necessário, doutora, tem aqui os questionamentos que já estão no corpo. O cadastro para emissão e emissão do cartão pelo site da Nosso Ritmo. Ok, também. O funcionamento do posto de atendimento na estação rodoviária diariamente, das 5 às 24? Nós alteramos o funcionamento em função do novo do terminal. Então houve uma alteração. O do terminal hoje funciona das 6 às 23 horas. Então por isso a gente alterou o outro lá, porque na verdade está um perto do outro e não tem necessidade de ter os dois no mesmo horário. Então o do terminal hoje é das 6 às 23 horas diariamente, todos os dias. Funciona normalmente. Terminal Hospital das Clínicas também teve essa alteração? Okay. Não, aí funciona normalmente. HC, normalmente, esse horário, 5 às 24. No Ribeirão Shopping? Ok, também. O posto volante nos bairros para cadastro e emissão do cartão? Isso foi feito naquela época, quando foi feito o cadastro do cartão cidadão, né? O saldo negativo, a utilização de um crédito também? Continua. E a campanha publicitária foi feita para veiculação? Foi feito à época. Bom. Na verdade, essas medidas foram feitas, foram implementadas quando se retirou o dinheiro. Então, tudo isso foi feito para que se retirasse o dinheiro e desse as facilidades para o usuário ter o seu cartão cidadão. Tudo isso foi um conjunto de medidas implementadas à época e algumas delas continuam até hoje, da mesma forma. Os cartões avulsos para o usuário eventual? Continuam também. Nós criamos mais um, que é o cartão unitário. Na verdade, cartão unitário. Na verdade, quando iniciou-se o processo, nós criamos o cartão expresso, aquele cartão que o usuário paga para o motorista,
que tem um valor adicional em relação ao casco do cartão, que ele pode recarregar ou depois ressarcir o valor. No ano passado, Ana Paty, em agosto do ano passado, nós criamos o cartão unitário. Esse é um cartão que o usuário compra nas lojas do consórcio sem o custo adicional. Então, por exemplo, ele está no terminal, ele vai lá, compra, ele não quer ter o cartão cidadão para integração, ele compra o cartão unitário. E esse não tem custo. Então, é mais uma facilidade para o usuário não ter que pagar eventualmente para o motorista. Então, foi mais uma facilidade criada para o usuário. E não estava prevista, inclusive, nesse decreto aí, né? Ok. Dessa forma, então, eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença de vocês, Lapati. O que mais que eu teria? Alguma coisa para o José Mauro? Não, agradecer mesmo a presença de vocês e de outra oportunidade também poder convidar para vocês nos atualizarem aí nas questões da fiscalização do cumprimento do contrato e na fiscalização do sistema, que é a atribuição primordial da Transerp. Ok? Nós estamos à disposição, também agradecemos e reiteramos o convite para que nos visite para conhecer o nosso CCO, que é o Centro Operacional que a gente faz a fiscalização do transporte. Convidar todos os membros da comissão que estão acompanhando a execução do contrato para que possamos juntos, então, uma diligência oficial aí ir até a Transerp. Será um prazer recebê-los. Obrigado. Bom, tenham todos uma boa tarde e declaro encerrada, então, a presente sessão. O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a rede legislativa de TV digital.